Again. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. Eu só posso dizer, seja lá quem esteja operando o teleprompter está em maus lençóis. Olá, madame, primeira-dama. Muito obrigado por estarem aqui. Madame Presidente, senhor Secretário-Geral, Primeira-Dama dos Estados Unidos, delegados, embaixadores e líderes mundiais, estando nesse grande salão para falar ao mundo sobre prosperidade e paz. No meu primeiro mandato, eu estive aqui antes. Desde o fim da Segunda Guerra, nós compartilhamos a paz em dois continentes. A estabilidade nos deu um caminho para lidar com as grandes crises e os Estados Unidos passou por 4 anos de fraqueza, radicalismo sob a última administração, em um conjunto de desastres. Há um ano, o país estava com profundos problemas, mas na minha administração, nós somos o maior país de qualquer lugar no mundo. E não há outro país no mundo que esteja próximo de nós. Estamos abençoados com uma economia forte, fronteiras fortes, forças militares, com amizades fortes e também com um espírito forte, mais do que qualquer nação da Terra. Essa é, de fato, a era de ouro dos Estados Unidos. Rapidamente estamos revertendo a calamidade econômica que herdamos da administração anterior, incluindo os aumentos de preços, inflação recorde como nunca vimos antes. Na minha liderança, os custos da energia diminuíram, os preços dos alimentos diminuíram, as taxas de hipoteca diminuíram. A única coisa que está bem agora, e está muito bem agora, é a Bolsa de Valores, que está em recorde como nunca antes. A manufatura está florescendo, a Bolsa de Valores, como eu disse, está indo melhor do que nunca. E todos vocês nessa sala são beneficiados por isso, quase todos. E é importante, os salários dos trabalhadores estão aumentando num nível maior do que aconteceu nos últimos 60 anos. Nos últimos anos, o presidente Biden gastou mais de $1 trilhão. Foi o que nós gastamos nos Estados Unidos. Nos 8 meses de mandato, asseguramos comprometimentos e o dinheiro já pago por 17 trilhões de dólares. Em 4 anos, menos de 1 trilhão. 8 meses, mais de 17 trilhões de dólares, muito mais do que o governo anterior tem sido investido hoje nos Estados Unidos e está vindo de todas as partes do mundo. Implementamos os maiores cortes de taxas nos Estados Unidos e o maior número de cortes de regulamentações da nossa história, tornando esse, de novo, o melhor lugar da Terra com o qual se fazer negócios. E muitas pessoas nesse salão estão investindo nos Estados Unidos e será um investimento muito bom, principalmente nesse período de 8 meses. Construindo a maior economia da história do mundo, a maior economia que já existiu na história. E vamos fazer isso novamente. Agora vamos fazer isso de modo muito maior e melhor. Os números ultrapassaram já o meu primeiro mandato. Em relação às fronteiras, impedimos a invasão colossal nos últimos 4 meses em seguida. O número de estrangeiros ilegalmente entrando no nosso país foi reduzido para 0.
Hard to believe. É difícil acreditar, porque se você olha para trás, há um ano, milhões e milhões de pessoas chegando do mundo inteiro, vindo de prisões, de instituições mentais, traficantes de drogas, de todo o mundo. Eles eram despejados no nosso país com uma política ridícula de fronteiras abertas da administração Biden. A mensagem é simples. Se você entra ilegalmente nos Estados Unidos, você vai para a cadeia ou de onde veio, ou até mais. Pode chegar até a morte. Você sabe o que isso quer dizer. Eu queria agradecer o país de El Salvador pelo trabalho feito, recebendo os criminosos que entraram no nosso país. Na administração anterior, o número era recorde. E estão sendo todos combatidos. Não há escolha. E outros países não têm escolha, porque eles estão na mesma situação com a imigração. Está destruindo os seus países. E vocês têm que fazer algo em relação a isso. No palco do mundo, os Estados Unidos são respeitados novamente, como nunca foi respeitado antes. Se você pensa, há 2, 3, 4 anos, ou até há um ano atrás, nós éramos um motivo de risada para o mundo. Os membros da OTAN, comprometidos em diminuir os gastos sob minha solicitação no gasto do PIB, nos tornando mais poderosos do que antes. E na minha viagem para o Oriente Médio, visitando meus amigos e reconstruindo parcerias, relações valiosas com a América, para a Arábia Saudita, Catar e outros países, e eu acredito agora que estamos mais próximos do que nunca. A minha administração negociou acordos comerciais, um atrás do outro, com o Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Filipinas, Malásia e muitos outros. Num período de só 7 meses, eu terminei, ou encerrei, as infinitas, como eles as chamavam, infinitas. Algumas já estavam acontecendo há 30 anos, 31 anos, uma outra 36 anos, outra 28 anos. Eu encerrei 7 guerras. Em todos os casos, estavam se revoltando, milhares de pessoas sendo mortas. Isso inclui o Camboja, Tailândia, Sérvia e Kosovo, o Congo e Ruanda. Estava muito violenta a guerra. Paquistão, Índia, Israel, Irã, Egito e Etiópia, e Armênia e Azerbaijão, incluindo todas elas. Nenhum presidente ou primeiro-ministro em nenhum país fez algo similar a isso. E eu fiz isso só em 7 meses. Isso nunca aconteceu antes, nunca aconteceu algo assim. É difícil ter que fazer essas coisas em vez das Nações Unidas fazer. Em todos os casos, as Nações Unidas nem tentaram ajudar. Eu encerrei 7 guerras lidando com os líderes desses países e nunca nem recebi uma ligação das Nações Unidas, uma oferta de ajuda para a finalização dos acordos. Tudo que eu recebi das Nações Unidas foi uma escada rolante que parou de funcionar no meio. Se a primeira-dama não estivesse em tão boa forma, ela teria caído. Nós dois estamos em boa forma, na verdade. E o teleprompter que não funcionou são as duas coisas que eu recebi das Nações Unidas. Uma escada rolante ruim e um teleprompter ruim. Obrigado. E a propósito, está funcionando agora, tá? Obrigado. Eu acho que eu devia fazer de outro modo, é mais fácil, mas obrigado.
Eu não pensei nisso naquele momento porque eu estava salvando milhões de vidas, impedindo que essas guerras continuassem. Mas depois eu percebi que as Nações Unidas não estavam lá por nós. Não estava durante essas negociações, que não foram fáceis. Sendo assim, qual é o propósito das Nações Unidas? Uma organização com tanto potencial, eu sempre disse isso, tremendo potencial, mas não está nem chegando perto de viver de acordo com seu potencial. Eles têm uma carta muito forte e nunca seguiram essa carta. Palavras vazias. E palavras vazias não solucionam guerras. O que soluciona guerras é ação. E terminando todas essas guerras e negociando os acordos de Abraham, que é algo muito grande, o nosso país não recebeu crédito, nunca recebe. Todos dizem que eu deveria receber o Prêmio Nobel da Paz por cada um desses acordos. Mas, para mim, o prêmio são os filhos e filhas que vão crescer com seus pais e mães, porque os milhões de pessoas não serão mais mortos em guerras sem fim e sem glória. Eu me importo não convencer prêmios, mas salvar vidas. Salvamos milhões de vidas com o fim dessas guerras. Estamos trabalhando nisso. Há muitos anos, eu era um desenvolvedor de residências, de prédios em Nova York, chamado Donald Trump. Eu trabalhei na renovação desse complexo aqui das Nações Unidas. E eu disse que eu faria por 5 milhões de dólares. Reconstruímos tudo. Eu vou dar chão de mármore para vocês. Eu vou oferecer o melhor que há. Paredes de mahogany. E eles decidiram ir para uma outra direção, que era muito mais cara, com um produto inferior. E eu percebi que eles não sabiam o que estavam fazendo em relação à construção. Demorou tanto tempo e o produto que estavam propondo de construir era ruim e custava muito, custou uma fortuna. E eu disse, espera para ver o que vai acontecer. Um custo massivo, entre 2 e 4 bilhões de dólares na construção, e eles nem obtiveram o chão de mármore que eu prometi. Vocês notaram? No que me diz respeito, olhando o prédio, e quando eu fiquei preso na escada rolante, eles ainda têm muito trabalho para fazer. Não terminaram o trabalho ainda. O projeto foi tão corrupto que o Congresso me pediu para que eu testemunhasse um tremendo gasto de dinheiro, porque eles não tinham dinheiro do que estava acontecendo, mas eles sabiam que era algo entre 2 e 5 bilhões de dólares. Eles não tinham ideia. E eu disse, custou mais de 5 milhões de dólares. E muitas coisas nas Nações Unidas estão acontecendo dessa mesma forma, mas em uma escala muito maior. É triste de se ver. As Nações Unidas tendo o poder de ter uma função melhor e oferecer a amizade de um americano, poderíamos estar juntos na construção de um mundo mais seguro e próspero. O mundo seria muito mais feliz assim. Futuros muito melhores no nosso chegarmos lá, temos que rejeitar as abordagens falhas do passado e confrontar uma das maiores ameaças da história. Não há um dano maior ao planeta hoje, armas mais poderosas e destrutivas criadas pelos homens nos Estados Unidos. No meu primeiro mandato,
containing these threats a top Conter essas massas e essas armas de destruição em massa era um dos meus objetivos. Em relação ao Irã, a minha posição é simples. O maior patrocinador de terrorismo do mundo não pode ter armas de destruição em massa. Então, o líder supremo foi com quem eu falei para fazer uma oferta generosa, uma cooperação completa para a suspensão do programa nuclear do Irã. O regime respondeu com constantes ameaças aos seus vizinhos, uma ameaça para a região. E alguns ótimos países estão bem ao lado. Hoje, muitos dos comandantes das Forças Armadas do Irã, quase todos eles, não estão mais conosco, estão mortos. E há 3 meses, a operação de Martelo da Meia-Noite atacou o complexo com bombas de peso maciço, obliterando tudo completamente. Nenhum outro país na Terra poderia ter feito o que fizemos, ou tinha o equipamento para fazer isso. Temos as melhores armas do mundo, odiamos usá-las. Fizemos algo que por 22 anos as pessoas queriam fazer. Com a capacidade nuclear do Irã, terminamos com uma guerra de 12 dias, como era chamada, entre Israel e Irã. Ambos os lados em acordo para uma luta, sem mais lutas agora, sem mais brigas. E fomos atrás do cessar-fogo em Gaza. Isso tem que acabar. Infelizmente, o Hamas rejeitou as propostas para a paz. Agora, nesse conflito continuado, agora algumas das organizações estão buscando unilateralmente reconhecer o Estado palestino. Seria muito bom para os terroristas do Hamas. As atrocidades que eles fizeram, isso seria uma recompensa para eles. Até 7 de outubro, eles se recusaram a libertar os reféns depois do cessar-fogo. Então, dando isso ao Hamas, e muito está sendo dado a eles estão tirando muito. Isso tudo poderia ter sido solucionado há muito tempo, mas em vez de nos rendermos às demandas do Hamas, nós queremos a paz com uma mensagem: liberem os reféns agora. Liberem os reféns agora. Obrigada. Obrigado. Ao nos unirmos, e vamos nos unir, fazer o que deve ser feito, temos que parar com a guerra em Gaza, temos que negociar imediatamente, negociar a paz, temos que recuperar os reféns, queremos os 20 de volta, não 2 ou 4. Nós, Marco Rubio, o nosso staff, estamos ajudando a recuperá-los. Mas eu disse, o último será o mais difícil. E é isso que vai acontecer. Precisamos deles de volta. Não queremos 2 ou 3. Nós temos esse processo, nós queremos todos de volta. E também os 38 corpos de volta. As famílias querem de volta e rapidamente, mesmo sabendo que não estão vivos. Todos querem o seu filho ou filha vivos, mas mesmo sem ser o caso. Vamos parar os assassinatos na Ucrânia, as mortes na Ucrânia. Entre as 7 guerras que eu cancelei, essa eu acho que seria mais fácil, porque eu sempre tive uma boa relação com o presidente Putin, eu achei que essa seria mais fácil, mas na guerra você nunca sabe o que vai acontecer, há muitas surpresas boas e ruins. Todos pensavam que a Rússia venceria essa guerra em 3 dias, mas as coisas não saíram dessa forma. Deveria ser algo rápido. A Rússia não ficou bem nessa imagem. Ela ficou com uma péssima imagem. Isso era algo que deveria levar dias, menos de uma semana, e eles estão lutando por 3 anos e meio. As mortes
entre 5 e 7 mil jovens soldados, na maioria, a maioria soldados, em ambos os lados, toda semana, de 5 a 7 mil jovens mortos. E esses números seriam muito menores, porque estão liberando drones também. Essa é uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Isso mostra o que uma liderança ruim pode fazer com o país. Olha o que aconteceu aos Estados Unidos, onde estamos agora em um período curto de tempo. A pergunta agora é quantas vidas mais serão perdidas sem necessidade por ambos os lados. A China é um dos financiadores, mas sem desculpas, até os países da OTAN não cortaram muita energia que vinha da Rússia e os produtos da Rússia. Eu descobri isso há 2 semanas e não fiquei feliz com isso. Pensem nisso, estão financiando uma guerra. Quem já te ouviu isso antes? A Rússia não está pronta para fazer um acordo para terminar a guerra, então os Estados Unidos está preparado para se opor com tarifas poderosas para impedir esse derramamento de sangue. Para as tarifas serem efetivas, as nações europeias, todos vocês aqui hoje, terão que estar conosco para adotar as mesmas medidas. Vocês estão muito mais próximos deles. Nós temos um oceano no meio. Vocês, a Europa, tem que entrar na frente disso, comprando tudo da Rússia enquanto estão lutando contra a Rússia. É embaraçoso para eles e eu senti um embaraço quando eu descobri isso. As compras aumentaram em relação à Rússia. Se eles não impedirem essas compras, perderemos muito tempo. Com as nações europeias, todas aqui hoje. Elas não devem estar muito felizes de eu falar sobre isso, mas é assim que as coisas são. Eu falo o que vem à minha cabeça. As armas perigosas hoje, estamos pedindo às nações que entrem conosco para revisar a relação das armas biológicas, nucleares. Nós estamos incluindo as nucleares também. Precisamos ter o cessamento do desenvolvimento das armas nucleares. Eu olho para as armas que são tão poderosas e não podemos usá-las nunca. O mundo literalmente pode chegar ao fim. Não haverá Nações Unidas, não haverá nada. Há alguns anos, um experimento no exterior trouxe ao mundo uma pandemia devastadora. Alguns países ainda estão continuando com a pesquisa em armas biológicas. Isso é muito perigoso. Para prevenir alguns desastres, a minha administração vai liderar um esforço internacional para implementar uma convenção. Vamos nos reunir com os líderes do mundo, com sistemas de verificação por IA, que todos possam confiar. Esperamos que a ONU possa ter uma função construtiva nisso tudo. Projetos em relação à inteligência artificial. Muitas pessoas estão dizendo que pode ser uma das maiores coisas já feitas, mas pode ser perigoso também, mas pode ser muito útil, muito bom. Isso seria um exemplo. Não só a ONU não está solucionando os problemas como deveria, na verdade estão criando novos problemas. O melhor exemplo é a crise sem controle da imigração. Sem controle. Os seus países estão sendo arruinados. A ONU está financiando uma invasão aos países do Ocidente e suas fronteiras. 372 milhões de dólares em assistência financeira e apoio. 624 mil imigrantes chegando aos Estados Unidos. As Nações Unidas estão apoiando pessoas que estão entrando ilegalmente nos Estados Unidos.
A ONU também fornece alimento, abrigo, transporte para os imigrantes ilegais. Acreditem, para infiltrarem a nossa fronteira sul. Milhões de pessoas passam pela fronteira sul. Há um ano, milhões e milhões de pessoas estão chegando. 25 milhões de anos nos últimos 4 anos da incompetente administração Biden. E agora nós impedimos isso tudo completamente. Eles não estão vindo mais porque eles sabem que não vão passar. Mas o que aconteceu é inaceitável. A ONU deve parar as invasões, não criá-las ou financiá-las. E os Estados Unidos rejeitam a ideia de um número massivo de pessoas de terras estrangeiras viajem pelo mundo, passem pelas nossas fronteiras ilegalmente, cometam crimes e acabem com a nossa rede de segurança social. Nós reafirmamos que os Estados Unidos pertencem ao povo dos Estados Unidos e todos os países também devem defender seus cidadãos. Vocês têm que fazer isso também, porque eu vejo, eu não estou dizendo nomes, eu vejo que vocês podem, eu posso nomear cada um de vocês, vocês estão destruindo seus países. A Europa está com muitos problemas. Os imigrantes ilegais, e um número que ninguém nunca viu antes, um número de estrangeiros chegando à Europa. Vocês têm que fazer algo para mudar isso, para removê-los de lá. Não é sustentável. E para serem politicamente corretos, eles não estão fazendo nada em relação a isso. E eu devo dizer, eu olho Londres, com um prefeito horrível, mudou muito. Agora, eles querem entrar em um país diferente, eles não conseguem fazer isso, não podem fazer isso. Será a morte da Europa Ocidental. Se algo não for feito imediatamente, isso não será sustentado. O que torna o mundo tão belo é que cada país é único. Mas para se manter dessa forma, toda nação soberana deve ter o direito de controlar a sua própria fronteira, como nós estamos fazendo agora. E para limitar o número de migrantes entrando no seu país, sendo pago para pessoas de outras nações, em uma nação particular, naquele momento, eles colocam sangue, suor, as lágrimas e o dinheiro no país, e agora o país está sendo arruinado. Nações orgulhosas devem poder proteger as suas comunidades e sociedades, sendo sobrecarregadas por pessoas que nunca viram antes, com diferentes costumes, religiões, tudo, violando leis, clamando por status de refugiado. Em muitos casos, deveriam imediatamente ser mandados de volta. Sempre temos um coração grande para pessoas que estão com problemas. A resposta será dada. Nós temos que solucionar o problema nos seus países, não criar novos problemas no nosso país. Nós ajudamos muito vários países que não são mais capazes de enviar o seu povo para nós animais. Caravanas massivas de pessoas que chegavam ao nosso país sem verificação, mas não podem mais. De acordo com o Conselho da Europa, em 2024, mais de 5% dos prisioneiros de prisões alemães eram estrangeiros ou imigrantes. 53% das pessoas nas prisões eram de locais, eram de outros locais. Na Suíça, 72% das pessoas em prisões são de fora da Suíça. Quando as prisões estão preenchidas com as pessoas que buscam asilo, eles pagam a bondade com crime. Eles acabam com o experimento de fronteiras abertas. Tem que acabar agora.
Eu sou muito bom nesse tipo de coisas. Os países estão em um inferno. Nos Estados Unidos, estamos tomando atitudes para terminar com a imigração sem controles. Nós vamos deportar todos que estão cruzando as fronteiras ilegalmente. Eles pararam de vir, não estão vindo mais. Esse foi uma lei humanitária, um ato humanitário para todos os envolvidos. Porque nessa jornada, milhares de pessoas morrem, as mulheres estão sendo estupradas, elas estão sendo ameaçadas, estão apanhando. É uma longa jornada, na verdade. Houve uma vitória histórica contra o tráfico de humanos também. Salvamos tantas vidas de pessoas que não conseguiriam chegar até o fim da jornada. A jornada está carregada com morte. Corpos em todo o caminho. Em florestas. Você passa por florestas para chegar até nós. Um ar tão quente que você não consegue respirar, você morre de sufocamento. Eles não conseguiam respirar. Corpos espalhados em todos os caminhos. Mas eles não estão vindo mais. Nós salvamos muitas vidas. E as pessoas estão fazendo um trabalho fantástico. O público nos Estados Unidos concorda comigo. Essa manhã eu vi os melhores números de aceitação que eu já vi antes em relação à fronteira, em outras partes também em relação à economia, a política de Joe Biden, que deixava entrar traficantes, pessoas de cartéis e prisioneiras do mundo inteiro. A administração anterior também perdeu mais de 300 mil crianças. Perderam mais de 300 mil crianças que foram traficadas para dentro dos Estados Unidos sob a vigilância de Biden. Muitas foram abusadas, vendidas, estupradas. A fake news, a imprensa fake news não escreve sobre isso. Crianças pequenas que estão desaparecidas ou mortas. Encontramos muitas dessas crianças, estamos enviando as crianças de volta. E eles disseram, ninguém sabe de onde elas são. Nós perguntamos, de onde vocês são? Nós as encontramos, levamos de volta para suas casas e as mães, os pais tinham lágrimas nos seus olhos e puderam rever o seu filho novamente. Qualquer sistema que resulta em tráfico em massa de crianças é muito cruel. E é exatamente o que a agenda de imigração globalista tem feito. Nos Estados Unidos, esses dias se acabaram. A administração Trump está trabalhando, estamos em um trabalho contínuo para rastreá-los, os vilões que estão causando esse problema. E como eu disse, para devolvermos os 30 mil, já devolvemos, mas vamos encontrar muito. 300 mil, mais de 300 mil. Muitas estão mortas ou perdidas por causa dos animais que fizeram isso. Para proteger os nossos cidadãos, eu também designei a busca pelos cartéis de drogas. Vocês viram em frente aos seus olhos. Vamos colocar assim, as pessoas não gostam de pegar de ver grandes quantidades de drogas em barcos mais. Foram presos no caminho da Venezuela. Virtualmente impedimos as drogas de chegar ao nosso país por mar. Eles matam centenas de milhares de pessoas. Eu também designei cartéis de drogas, organizações terroristas, com gangues transnacionais, sedentas de sangue, MS-13, e também os cartéis da Venezuela. Tais organizações torturam, mutilam, assassinam com impunidade os inimigos de toda a humanidade. Nós estamos começando a usar o poder supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos para destruir as redes de tráfico da Venezuela,
no governo de Nicolás Maduro, trazendo drogas venenosas para os Estados Unidos da América. Nós vamos explodir vocês até o fim da sua existência. Não vamos deixar isso acontecer. Eu acho que perdemos 300 mil pessoas no último ano para fentanol e outras drogas. Drogas que matam mais de 25 mil americanos. Não vamos deixar isso acontecer. Energia é outra área onde os Estados Unidos agora está voando como nunca antes. Estamos nos livrando dos falsos renováveis. São uma piada. Não funcionam. São muito caros, não são fortes o suficiente para alimentar as plantas que precisam dele. O fundo, o vento não sopra, é tão caro, é tão difícil de operar, tem que ser reconstruído o tempo todo. A energia mais cara já concebida, a eólica. Você deveria fazer dinheiro com a energia, não perder dinheiro. Se você tem que perder dinheiro, o dinheiro tem que subsidiar. O governo tem que subsidiar. China, eu dou muito crédito à China. Eles constroem, mandam para o mundo inteiro, mas eles quase não usam. Eles usam carvão, eles usam gás, eles usam quase tudo, mas não gostam de eólica. Mas eles gostam de vender energia eólica. Muitos países estão à beira da destruição por causa da agenda de energia verde. Dou muito crédito à Alemanha. A Alemanha está num caminho muito doente em imigração também e energia. Estão ficando verdes, estão indo à falência. A nova liderança que chegou e deixou eles de volta onde eles estavam. Os combustíveis fósseis são bons, seguros. Você pode trabalhar com eles de forma apropriada, mas estão voltando aonde estavam, abrindo novas usinas de energia e estão indo bem. Eu dou muito crédito à Alemanha em relação a isso. Foi um desastre o que aconteceu. Tudo verde. E tudo verde é tudo indo à falência. É isso que representa. E não é politicamente correto. Eu sou criticado por dizer isso, mas não me importa. Eu digo a verdade. Eu estou em Nova York. Eu estou me sentindo muito mais seguro aqui. Diminuímos o crime. E falando de crime, Washington, D.C. é a capital do crime nos Estados Unidos. Agora, depois de 12 dias, está totalmente segura, todos estão saindo para jantar, indo aos restaurantes, andando no meio das ruas, nada vai acontecer. O meu pessoal fez um trabalho fantástico. Eu chamei a Guarda Nacional e eles tomaram conta do negócio. 1.700 criminosos foram devolvidos para os países de onde vieram. Washington, D.C. agora uma cidade totalmente segura novamente. E eu dou boas-vindas a vocês para virem juntos comigo, para irmos a um restaurante. Você pode caminhar, você não precisa ir a um veículo com um veículo blindado. Muitos países sobre os quais estamos falando aqui, onde gás é essencial, estão fechando o Mar do Norte. Aberdeen, a capital de petróleo da Europa, grande fonte de petróleo que encontramos no Mar do Norte. Eu estava com o primeiro-ministro, que eu respeito muito. Eles essencialmente fecharam tudo, tornando as taxas tão altas, os impostos tão altos, e as empresas não podem ir para lá mais. Eles têm muito petróleo que ainda nem foi encontrado. E que ativo incrível para o Reino Unido. E eu espero que o primeiro-ministro esteja ouvindo, porque eu disse isso a ele. 3 dias em sequência. Eles estavam indo bem. Eles estão arruinando os países, Escócia, Inglaterra, com a energia eólica, aqueles painéis solares massivos de 7 milhas de extensão.
Não vamos deixar isso acontecer nos Estados Unidos. Em 1982, o diretor executivo das Nações Unidas implementou um programa em relação à mudança climática. Disseram que iam causar uma catástrofe global, que seria irreversível, como um holocausto nuclear. É o que disseram nas Nações Unidas. O que aconteceu? Estamos aqui. Outros oficiais disseram que em 1989 seria uma década em que as Nações Unidas, que todas as nações iriam sumir do mapa. Isso não aconteceu. Se você olha para o passado, há anos, nos anos de 1920, 1930, eles falavam que o resfriamento global vai matar o mundo. Eles tinham que fazer algo a respeito. Então disseram que o aquecimento global iria matar o mundo. E então tudo começou a ficar mais resfriado. Então começaram a falar de mudança climática. É só mudança climática. Sendo mais alto, mais baixo, seja lá o que vai acontecer com a temperatura, é mudança climática. É a maior trapaça já feita pelo mundo. Mudança climática, não importa o que acontece. Sem mais aquecimento global, resfriamento global. As Nações Unidas e muitos outros estão fazendo isso frequentemente por razões ruins. Regras feitas por pessoas estúpidas que dão aos mesmos países nenhuma chance de sucesso. Você não consegue se safar desse esquema verde. Eu sou muito bom em prever coisas. Durante a campanha, todo mundo disseram depois, Trump está correto em relação a tudo, mas é verdade. Eu estou correto em relação a tudo. E eu estou dizendo, se vocês não se livrarem desse esquema de energia verde, seus países vão desabar. E pessoas que vocês nunca viram antes, se vocês continuarem deixando essas pessoas entrarem nos seus países, será um problema. Eu amo a Europa profundamente e eu odeio ver a Europa ser devastada por imigração e energia verde. Esse monstro que destrói tudo no seu caminho. Não podemos deixar isso acontecer mais. Vocês querem ser bons, politicamente correto, e vocês estão destruindo suas heranças. Devem ter um controle imediato e forte para o desastre da energia falsa, antes que seja tarde demais. A pegada de carbono é uma trapaça feita por pessoas com intenções maldosas. Estão indo para um caminho de total destruição. A pegada de carbono era algo enorme. Há alguns anos eu ouvia sobre a pegada de carbono e o presidente Obama entrava no Air Force One, um Boeing 747 massivo, novinho, com motores novos, jogando tudo o combustível na atmosfera. E ele falava, a pegada de carbono, temos que reduzir isso, e ele voava de Washington para o Havaí para jogar golfe naquele avião maravilhoso e voltava de volta e falava novamente aquecimento global e pegada de carbono. Isso é uma trapaça, é um engano. A Europa reduzindo a sua pegada de carbono em 37%. Parabéns, Europa, bom trabalho. Vocês com certeza perderam muitos empregos, fábricas fecharam, mas reduziram a pegada de carbono em 37%. Entretanto, por todo esse sacrifício e muito mais, está sendo tudo apagado e aumentando 54% o número de desemprego. Muitos países como China e países que estão se desenvolvendo em volta da China, que agora produz mais CO2 que todas as nações em desenvolvimento do mundo. Então, todos esses países estão trabalhando muito pesado na pegada de carbono, que não tem sentido nenhum a propósito. É interessante, nos Estados Unidos, temos ainda os ambientalistas radicais, eles querem que as fábricas parem, tudo pare, não queremos mais gás, não queremos mais gasolina. É inacreditável. Mas sabe, nós temos uma fronteira que é forte,
temos um formato, e esse formato não é reto. Ele muda de acordo com a atmosfera. Nós temos o ar mais limpo que tivemos em muitos anos, mas o problema é que outros países, como a China, que o seu ar é um pouco difícil de respirar, sopra. E não importa o que você faça aqui embaixo, o ar aqui, ele vai ficar muito sujo, porque está vindo de outros países onde o ar não é muito limpo. E os ambientalistas se recusam a reconhecer isso. Mesmo com lixo na Ásia, eles despejam a maior parte do seu lixo no oceano. Em uma jornada de 1 ou 2 semanas, ele flutua, passando por Los Angeles. Vocês já viram quantidades massivas de lixo passando por Los Angeles, São Francisco. E alguém vai ter um problema, porque se você joga um cigarro na praia, é tudo uma loucura. O efeito primário dessas políticas de energia verde é não ter ajudado o meio ambiente, mas, na verdade, redistribuindo a manufatura e a atividade industrial de muitos países que seguem essas regras insanas, que poluem, países que estão quebrando as regras e eles estão fazendo uma fortuna com isso. As contas de eletricidade na Europa agora é 4 ou 5 vezes maiores do que na China, e 3 ou 4 vezes mais altas do que nos Estados Unidos. Se vocês estão aqui, vocês vão ver agora os nossos preços de gasolina estão diminuindo. Eu falei perfurar, baby, perfurar no meu discurso de posse. Vocês vão ver, vai diminuir ainda muito mais. Já caiu muito no último ano. Como resultado, todo ar-condicionado é muito incomum ver em alguns desses países por causa do custo de eletricidade ser tão alto. Então, nos Estados Unidos, 1.300 ar-condicionados são implementados a todo momento. As pessoas na Europa não podem pagar, a eletricidade é tão alta. Sobre o que isso se trata? Não é a Europa que eu amo e conheço, tudo em nome de fingir parar esse esquema do aquecimento global. Está levando as nações com sucesso industrializadas a entrar em falência. Isso deve ser rejeitado completamente, imediatamente. É por isso que os Estados Unidos saiu do falso Acordo de Paris. Os Estados Unidos estava pagando muito mais do que qualquer outro país. China não tinha que pagar até 2030. Rússia abriu mão de todos os padrões. Mas nos Estados Unidos nós tínhamos que pagar $1 trilhão. E eu disse, isso é outro esquema, outra trapaça. Estados Unidos, o mundo tem tirado vantagem dos Estados Unidos já por muitos anos. Eu liberei produção de energia massiva, buscando petróleo, mas não temos mais que buscar tanto assim, porque temos mais petróleo do que qualquer nação. Óleo e gás. Nós temos mais do que qualquer nação no mundo. Eu chamo carvão limpo também, temos. Então, na Casa Branca, não usamos a palavra carvão, usamos carvão limpo. Mas estamos prontos para fornecer a qualquer país o fornecimento de energia que vocês precisem. Estamos exportando energia para o mundo inteiro, somos o maior exportador. Nos Estados Unidos, queremos comércio global com todas as nações, com todos. Queremos ajudar as nações. Vamos ajudar as nações. E também, esses acordos devem ser justos e recíprocos. O desafio com o comércio é quase o mesmo que o com o clima. As fábricas estão sendo destruídas. É muito triste assistir na Europa. Estão quebrados. Países que quebraram as regras. É por isso que os Estados Unidos está agora aplicando tarifas a outros países, e a maioria dessas tarifas por muitos anos foram aplicadas a nós, sem controle.
Nós usamos as tarifas como um mecanismo de defesa na administração Trump, incluindo o meu primeiro mandato, centenas de bilhões de dólares em tarifas. E temos a inflação mais baixa agora, a propósito. A única diferença é que temos centenas de bilhões de dólares chegando ao nosso país. É assim que vamos garantir que o sistema funcione para todos e que seja sustentável para o futuro. Usamos as tarifas também para defender a nossa soberania e segurança no mundo inteiro, incluindo em relação a agências que estão tirando vantagem da administração dos Estados Unidos por décadas, incluindo a administração mais corrupta e incompetente da história, do Joe Dorminhoco. Implementamos tarifas sem precedentes para que não sejam mais interferidos nos direitos dos cidadãos, na liberdade dos cidadãos. Nós terminamos com a armamentização, com busca como alvo, tendo os críticos políticos dos Estados Unidos. Eu devo dizer isso a vocês. Eu estava chegando aqui, o líder do Brasil estava aqui. Nós o vimos, ele me viu, eu vi, nós nos abraçamos. Eu estou dizendo, você pode acreditar que eu vou falar isso em 2 minutos? Na verdade, concordamos que nós nos encontraríamos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para conversar, 20 segundos. Em retrospecto, eu estou feliz que eu esperei, porque não está indo tão bem, mas nós conversamos, tivemos uma ótima conversa e concordamos em nos encontrar na próxima semana. Ele parece um homem muito bom, na verdade. Eu gosto dele. Eu só faço negócio com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto das pessoas, eu não gosto das pessoas. Nós conversamos por 39 segundos e tivemos uma excelente química, é um bom sinal. Mas também no passado, o Brasil, acredita, colocou tarifas não justas ao nosso país e nós estamos reconquistando isso de volta. E com força. Eu sempre defendi a nossa soberania, os direitos dos cidadãos americanos. E eu estou muito triste em dizer isso, que o Brasil não está indo bem em relação a isso. E vão continuar a fazer isso de modo ruim. Eles só podem ir bem quando estiverem trabalhando conosco. Sem a nossa ajuda, eles vão falhar, como os outros também. No próximo ano, os Estados Unidos vai celebrar o aniversário de 250 anos da nossa gloriosa independência. Um testemunho do espírito dos Estados Unidos. E também vamos receber a Copa do Mundo da FIFA de 2026 e as Olimpíadas em 2028. Vai ser muito bom. Espero que todos venham. Eu quero que as pessoas do mundo inteiro sejam parte dessas grandes celebrações de liberdade e conquistas humanas. E juntos vamos trazer de volta a história que vão começar em julho, 4 de julho de 1776, quando algo incrível aconteceu naquele dia. Passamos a nos chamar Estados Unidos da América. E nesse aniversário, eu espero que todos os países que encontram inspiração no nosso exemplo renovando o nosso comprometimento, valores. Esperamos que vocês nos deixem proteger a liberdade de expressão, as nossas religiões. Temos uma grande perseguição política religiosa no mundo inteiro, cristianismo. A nossa nação é tão especial, extraordinária. E para fechar, eu só quero repetir em relação à imigração, o alto custo de energia verde renovável está destruindo grande parte do nosso planeta. Planetas que valorizam a liberdade estão se perdendo por causa dessas políticas. Vocês precisam de fronteiras fortes e fontes tradicionais de energia se querem ser grandes novamente. Se vocês vierem do norte, sul, leste, oeste, todo líder nesse belo salão hoje representa uma cultura rica, uma história nobre. Cada nação é majestosa e única como nenhuma outra na história humana e como nenhum outro local na face da Terra, de Londres a Lima,
Roma a Atenas, Paris a Seul, Amsterdã, até bem aqui, a cidade de Nova York. Estamos sobre os ombros de líderes, gigantes, heróis que querem construir nações amadas. Todas as nossas ações com coragem, força, espírito e habilidades. Os nossos ancestrais subiram montanhas, rastrearam planícies abertas, eles lutaram em batalhas, eram soldados, fazendeiros, trabalhadores, guerreiros, exploradores, patriotas, construíram cidades, reinos, tornaram ideias em indústrias e pequenas ilhas em grandes impérios. Vocês são parte de tudo isso. Eram campeões para o seu povo. Eles nunca desistiram. Os seus valores definiram as nossas identidades nacionais. Suas visões formaram nosso destino magnífico. Todos nesse salão é parte disso, do seu próprio modo. Cada um de nós herdamos os deveres, os triunfos, os legados dos nossos heróis e fundadores que nos mostraram o caminho. Os ancestrais que nos deram tudo, a nossa terra natal, defendendo-as com orgulho, suor, sangue, vida e morte. Agora, temos que proteger as nações que eles construíram. E esse dever pertence a cada um de nós. Juntos, vamos levar à frente nosso dever sagrado em relação ao nosso povo, nossos cidadãos, de proteger as nossas fronteiras e preservando as nossas culturas, tradições e lutar contra os crimes e os opressores em amizade e com uma visão muito bela. Vamos todos trabalhar juntos para construir um planeta brilhante e belo, que todos nós vamos compartilhar, de paz, que seja mais rico, melhor e mais bonito do que antes. Isso pode acontecer e vai acontecer. Vai acontecer e eu espero que aconteça e comece aqui, nesse momento. Vamos nos virar, tornar os nossos países melhores, mais seguros, bonitos e vamos cuidar do nosso povo. Muito obrigado, foi uma honra. Deus abençoe as nações do mundo. Muito obrigado.